Tradução do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Então, ontem eu me esqueci de falar para vocês, lamento, me desculpo, eu prometia e depois me esqueci dos santos de ontem. Nós estamos celebrando em sequência 3 santos interessantes. Anteontem, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Essa mãe sofredora que rezou por 30 anos pela conversão do seu filho. E que conversão! Que homem grandioso! Ontem nós celebramos Santo Agostinho. É muito interessante ler a obra de Agostinho chamada Confissões, que é o conto feito não por uma outra pessoa, mas a história deste homem, que vai mostrar a realidade de um pecador que passa por um caminho de conversão, que aceita a graça de Deus e vai se tornando e se torna um grande santo. Eu gosto muito de ler a vida dos santos quando eles mesmos escrevem. Por quê? Quando outra pessoa escreve, tira muito da dimensão de pecado e da luta para ser santo. Quando o próprio santo escreve, ele coloca a sua luta, se torna mais normal, mais parecido conosco. Então, lhes indico para a leitura. Santo Agostinho é uma personalidade que marcou muito a história do cristianismo. Então, vale muito ser conhecido. Mas eu não tenho como não recordar do nosso Frei Agostinho, que um homem santo, um homem que eu sou frade por causa dele, porque ele me fez um convite pessoal para entrar na ordem, e aquele homem me tocou no meu coração com as suas palavras. E ali com 15 anos eu comecei a considerar essa possibilidade de entrar na ordem. Então, o Frei Agostinho, que foi frade nosso, foi bispo de Lusiânia, renunciou antes da idade, foi ser missionário da Amazônia, ali morreu e está sepultado. Que eu rezo para ver este homem canonizado nas glórias do altar, porque de fato é um homem que a sua vida a nós frades convence pela santidade. E hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. São João Batista com Nossa Senhora são os 2 santos que nós celebramos o seu dia mais importante na sua natividade. Claro que Maria tem outras festas grandes do calendário litúrgico, mas os santos em geral nós celebramos o dia dele no dia da morte. Nós de São João Batista celebramos a natividade como solenidade no mês de junho, e hoje nós celebramos o seu martírio. O evangelho que nós escutamos hoje da liturgia nos conta esta história no evangelho de Marcos. Então, Herodes tinha mandado prender João. E se vai contar
que a raiva que ele tinha de João era porque João dizia para ele: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Ele tinha pegado para si a mulher do seu irmão, e isso o profeta condenava. O profeta é aquela pessoa que tem coragem de dizer a vontade de Deus e não aceitar quando alguém, ainda que seja o poderoso Herodes, não cumpre a vontade de Deus. E por isso Herodias o odiava e queria matá-lo. E Herodes, do seu lado, tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, mas era incômodo para Herodes ouvir. Até que chega o dia da festa do rei, a filha de Herodíades dança, e o rei, com toda a sua imprudência, para mim é sempre aquela imagem assim, daquelas festas que as pessoas começam a beber, perdem o controle da situação e diz uma grande besteira. Então ele vai dizer para ela assim, diante do encantado com aquela dança: você pede o que você quiser que eu vou te dar, ainda que seja metade do meu reino. E então a mãe aconselha que peça a cabeça de João Batista, e a filha ainda vai acrescentar em uma bandeja. E então vão na prisão imediatamente, ainda que o rei estava arrependido, mas não podia voltar atrás. E tem a decapitação de João Batista, e depois o evangelho termina dizendo que os seus discípulos foram pegar o corpo para sepultar. Com essa morte começa a vida pública de Jesus. No evangelho se fala que quando Jesus fica sabendo, recebe a notícia, ele se retira em oração. Jesus tem a consciência de que ele também vai ter o mesmo fim. E isso não é porque era um adivinho, mas era porque era natural pensar isso. Porque uma pessoa que opta pelo reino de Deus, ela pode perceber que pode terminar a sua vida assim como mártir. Eu sempre penso muito naquelas tantos, sabe, são tantos sacerdotes religiosos, leigos, leigas, que morreram no Brasil. Não pense que os mártires, aqueles que deram a vida pelo reino de Deus, estão só fora. Mas tem muita gente que optou pelo Senhor e deram a vida pelo Senhor, e que estavam ao lado dos pobres e dos necessitados. Então essas pessoas, elas poderiam intuir que se elas fossem fiéis a Deus, elas poderiam ter este fim, um martírio. E não porque tinham o poder de adivinhar, mas porque este é o fim de tantos na história. Então Jesus, naquele momento, ele se retira em oração. Mas este João Batista, ele vai estar por muito tempo em uma prisão, que é ali onde Herodes o colocou. E se recorda no Evangelho de João que dessa prisão ele vai mandar os seus discípulos para perguntar a Jesus: é você o Messias, ou nós devemos esperar o outro? Então esse João Batista, ele morre já depois de ter sanado essa grande dúvida, porque o seu parente Jesus era tão diferente dele, que ele tem essa dúvida. Ele tem que repensar a imagem de Deus que ele tinha, considerar que equivocou-se e reposicionar-se diante desse seu parente discípulo, que é o Messias. Então João Batista, para nós, o maior dos profetas, entre os nascidos de mulher, nenhum maior que João Batista, é esse modelo de uma pessoa que, diante das forças do mundo, ele não volta atrás, e ele tem coragem de anunciar a palavra de Deus até mesmo diante de Herodes. E tem este rei que tem por ele apreço, mas sobretudo se incomoda com o que ele prega, e que em um momento de uma festa de euforia vai fazer esse gesto absurdo. Até hoje as relíquias desses santos são separadas, de uma parte o corpo, de uma parte a cabeça, por causa desse gesto. E nós somos gratos ao Senhor pelo testemunho de São João Batista, de outros tantos que ao longo da história nos deram este exemplo e nos transmitiram a fé.
que nós possamos, como comunidade cristã hoje, não temer o mundo e os desvalores do mundo, mas anunciar aquela que é a vontade de Deus, para testemunhar a força do Senhor para gerações que irão crer depois de nós e que possam crer com o nosso testemunho. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.